Hoje inauguramos uma conversa que nasceu da vida real, daqueles desafios que raramente se posta, daqueles nós que apertam o peito, das também muitas vitórias que só quem está no campo do empreendimento é quem sabe. Aqui estão duas pessoas que unem mundos diferentes. A profundidade psicológica da Denise Milk, que é uma referência em mentoria de líderes e empresários, e a sensibilidade prática, aguçada e muito assertiva do Arley Barreto. Ambos carregam o mesmo propósito: transformar o difícil em leve. Esse primeiro episódio é um convite para respirar, para olhar para 2026 com mais lucidez, coragem e especialmente gentileza consigo mesmo. Bem-vindos ao episódio número 1 do Expresatura. Eu começo esse bloco perguntando para a Denise e para o Arley: quando é que vocês pensaram, sim, é a hora de abrir uma conversa com o mundo? Denise. Eu entendo que o comportamento ele não tem uma causa única, né? E que as coisas vão se dando em função de uma série de construções. E em relação à expresatura, não foi diferente. Nós temos uma caminhada aí de mais de 11 anos de boas conversas, de desenvolvimentos, de desafios, de alegrias, de dores. E nesses 11 anos, muitas mudanças aconteceram, né? Tanto em relação ao Arley e aos empreendimentos e a mim também, né? E ao longo dessa caminhada, muito mais do que a manutenção de um papel de psicóloga e cliente, nós construímos uma amizade muito sólida, né? Um vínculo quase de, eu chamo de família, né? E começam a nutrir outras ideias. E aí, com a tua chegada também, né, com a possibilidade de poder contar com o teu talento nesse momento, nasceu a ideia de que nós possamos levar para o mundo esse servir, né, a partir do que nós construímos juntos, o Arley nos negócios e eu junto com ele nesses negócios e em outros também, junto a outros clientes, poder partilhar um pouco dessas construções, tanto no que diz respeito aos conhecimentos, quanto ao que diz respeito à vivência empresarial, como uma forma de tornar o dia a dia dos empresários, dos líderes, algo mais leve, feliz, né? De tornar essa difícil arte de empreender algo que agregue, a começar pela vida dos próprios empresários e fazendo bem para eles, poder fazer bem para suas equipes, para os seus negócios e impactar numa transformação social. Arley, 37 anos do varejo, uma história que se confunde com a história da mania, que é o teu empreendimento mãe. E recentemente, numa das nossas viagens, nós passamos pela estrada e tu identificou um outdoor com uma frase de um autor que tu gosta muito, Almir Klink. E a frase dizia o seguinte: o novo luxo é ter uma história para contar. E tu me chamasse a atenção quando a gente passou e viu esse outdoor. E eu te pergunto, o que constitui a tua história, Arley? Bom, a minha história constitui um início de empreendedorismo já na adolescência, e que é na minha vivência como sucateiro, né? Fazendo do lixo dinheiro. A primeira bicicleta foi comprada assim. E o Amir, a partir das minhas leituras, posso dizer que de leitura o Amir é o meu grande ídolo. Eu faço várias analogias das vivências do Amir, principalmente do desenvolvimento dele de viver num barco, né? Isso para mim tem vários simbolismos. E aí a minha história se desenvolve começando um comércio em Santo Antônio, e quando esse comércio se desenvolve a pleno, sentindo a necessidade então de
de ter alguém para dividir essas angústias do empreendedor, para ter alguém para trocar ideias, para clarear ações, é que a Denise entra na nossa vida, na Mania, né? Essa bênção. Se eu costumo dizer, apresentar ela, sempre que eu apresento como nosso anjo da guarda da Mania, a Denise. E aí há uma sintonia, né? Há um entendimento, há uma percepção dos mesmos valores, né? Carregamos os mesmos valores e buscamos praticamente os mesmos objetivos, em campos diferentes, mas os objetivos são os mesmos. E dessa troca, dessa vivência, que se confunde também com a minha história, né? Já se vai mais de uma década, Denise, dentro da Mania, e é onde eu me liberto um pouco da operação para viver muito mais a gestão e o liderar uma empresa e uma equipe, é que a Denise traz essa qualidade para a tomada de decisões. Então é daí também que nasce a Expresatura, dessa parceria, desse entendimento, dessa junção de valores, dessa soma de valores, é que nasce a Expresatura. E é esse processo que a gente está iniciando aí. Lindo. Denise, eu vou aproveitar então que o Arley fala dessa tua chegada há mais de uma década na Mania, e eu queria te perguntar algo assim bastante significativo. Primeiro, ao longo da tua experiência e depois de tantos líderes transformados, eu te pergunto se as demandas que o Arley te apresentava há mais de uma década são as mesmas, elas mudaram. O que mais angustia os líderes hoje que te procuram? E uma curiosidade para todos nós, quem era o Arley antes da chegada da Denise na Mania e quem se tornou o Arley pós-chegada da Denise na Mania de Loja? Os líderes vivenciam vários desafios. E eu tive a oportunidade de passar por mais de 60 empresas e eu não encontrei nenhuma empresa que seja igual a outra. Mas algumas dificuldades se repetem porque esses líderes estão inseridos no mesmo contexto, que é empreender em um país que desafia os empresários a todo momento, né? E faz com que eles precisem se mostrar resilientes e muito competentes para construir oportunidades frente aos desafios que são colocados. Mas essa questão de um processo de crescimento, né, de criar um negócio em um formato, esse negócio crescer e precisar que esse formato seja revisto, que novas construções sejam necessárias, é algo que todos os empresários enfrentam. Então, a fórmula que fez com que o negócio conseguisse se consolidar no mercado não é a mesma fórmula que vai fazer com que o empresário possa também desfrutar desse negócio. Porque o negócio mais bem sucedido que qualquer empresário ou ser humano precisa fazer é a sua vida. Porque o retorno financeiro ele é importante, ele garante a estabilidade, garante a possibilidade de realização em uma série de dimensões, mas existem valores que o dinheiro não compra. E para o empresário poder desfrutar desses momentos, ele precisa revisitar alguns padrões que foram estabelecidos e construir novas percepções. E a psicologia ela ocupa justamente esse papel, né, de permitir que o empresário perceba a realidade por outros ângulos. E com esse respeito muito cuidadoso em relação à essência de cada empresário. Porque a empresa ela reflete a cultura do fundador, a história do fundador. Então ali tem o maior talento e também o maior desafio, porque eu digo que em todas as empresas a gente vai vivenciar uma característica marcante, que é o que diferencia aquela empresa, que faz com que ela permita ter espaços de ganhar mercados, mas ali é como se nós tivéssemos a medida do remédio e do veneno, né? E nós vamos ali precisar fazer alguns ajustes sempre. Então, essa leitura profunda, sustentada na ciência, com muito cuidado e verdade, é a base que alicerça o processo de transformação. E na Mania, em especial, né, nós viemos
conduzindo essa construção. A Mani é uma empresa que tem muito amor, né? Eu acho que aí nós nos conectamos. Tem muito amor e tem muita verdade. Tem muito amor nas relações, tem muito amor no cuidado com as pessoas e tem muito amor na entrega com os clientes, tá? Porque ninguém entrega para o cliente algo que não existe na empresa. Então é importante que determinadas condutas, comportamentos sejam cultivados efetivamente internamente para que eles possam transbordar nas entregas que chegam aos clientes. E a Mani sempre teve muito amor, né? Mas amor demais também atrapalha, né? À medida que faz com que as pessoas cresçam, é uma adequação equilibrada de carinho e de limites, né? E os limites dentro da empresa, eles se traduzem em processos, em regras, que hoje existem cada vez mais sistematizados e parece que sempre existiram, porque nós construímos gradualmente, de forma muito respeitosa, mas que fizeram com que as pessoas pudessem estabelecer relações parceiras, né? Relações parceiras são relações que são boas para os dois lados. Então, uma empresa que só doa para sua equipe, ela não se torna sustentável, porque os proprietários acabam se colocando numa situação muito pesada, né, de ter que oferecer e ter que dar conta. E isso, em médio e longo prazo, compromete a sobrevivência do próprio negócio. Agora, quando uma empresa entende que ela precisa firmar relações parceiras, ela vai entregar para a equipe, mas vai fazer algumas exigências. Ela vai entregar para o cliente, mas também vai fazer algumas exigências, né? Então, por mais, por exemplo, que o crédito deva ser oferecido, é preciso que o cliente também se comprometa com o pagamento. Isso permite que haja perpetuidade, né? E uma das coisas que é muito marcante na nossa história, que o Arley trouxe no início, que eu disse para ele, ele queria poder vivenciar outras situações para além da loja, né? Na realidade que ele vivia, ele estava muito preso ali. Que ele disse para mim, eu disse, ele queria viajar, queria viver outras coisas, e eu disse, e por que não? Por que tu não pode te afastar da loja? Ele me trouxe uma frase do pai, que formiga que cria asa morre. E aí eu disse para ele, talvez a gente possa revisitar essa definição, e eu acredito que a formiga possa voar sim, né? E eu vejo com muita, cada vez que ele conta que vai viajar, que vai fazer algumas coisas, o meu coração se enche de alegria. Porque a Mani hoje já está na 4ª geração de liderança. E talvez, né, assim, desculpa te interromper, mas talvez seja a percepção de que tu não precisa ser formiga, né? Para formiga acontece isso. Mas tu pode ser o colibri, tu pode ser a águia, né? Tu pode ser aquilo que tu te propor a ser, com preparo. Definir melhor esse papel. Com preparo, Com preparo. E eu acho que isso é um aspecto chave. É poder entender, afinal, qual é a essência desse líder, né? Do que ele é capaz. E a partir dessa verdade, da essência daquele profissional, construir algo diferente. Hoje eu atendi um empresário que ele disse, olha, eu comecei o negócio com uma carroça, mas era uma carroça íntegra, pesada e tudo, mas ela rodava bem. Com o tempo ela foi perdendo ali, e foi envelhecendo e foi perdendo a capacidade de entrega. E eu tinha feito a avaliação psicológica dele, e aí eu devolvi para ele a seguinte percepção: eu acho que talvez tu esteja falando do transporte errado. Aqui a gente está tratando de um Porsche que está andando na estrada de chão. Então nós precisamos rever, na verdade, os teus recursos e os teus caminhos. Porque é normal que todos nós busquemos uma aprovação social, uma inserção social, e muitas vezes a gente se afaste da nossa essência, daquilo que nós temos de precioso e que é a nossa missão no mundo. Sim. Então, quando o empresário se reconecta com aquilo que ele tem de mais precioso, que muitas vezes ele não tem conhecimento, posso dizer com propriedade de todas essas 60 empresas, eu acho que pouquíssimos tinham essa clareza de, afinal, qual era o diferencial dele, qual seria o melhor caminho de crescimento. As coisas acontecem, fluem de forma leve, né? O difícil se torna fácil. E é muito disso que a gente viveu ao longo desse caminho, né? Perfeito. É esse conhecimento de ciência que a D traz para dentro da empresa, né? E que nos proporciona colocar em prática. Né? Então é essa a soma. Isso é a soma. A ciência
estudo da ciência Perfeito. e as leituras do que está acontecendo nesse momento, né? E em tudo que todas as dores de barriga, né? E todas as nuances, todas essas dificuldades para o líder, o empreendedor, deixar isso leve. Porque não tem por que ser pesado, né? Não tem por que ser pesado. Tu identificando as tuas forças, né? A coisa vai leve. E essa é a especialidade da Denise, identificar as forças e potencializá-las, né? E aí que o nosso crescimento se dá muito disso. Somatório da ciência com a prática. Perfeito. Existe um momento que todo empreendedor ele sente, mas poucos admitem. É aquele ponto em que o negócio cresce e por vezes o líder diminui. Onde o trabalho aumenta e por vezes a clareza se perde. Onde o sucesso por vezes vira inclusive a prisão do empreendedor, do empresário. Eu pergunto primeiro para a Arley, quando foi que tu percebeu que o teu negócio, Arley, crescia e que tu precisaria acompanhar ele fortalecido emocionalmente? A gente fez uma expansão grande da loja, né, e veio sempre trabalhando à frente, né, assim, e lutando junto, né, literalmente, batendo o escanteio, correndo para cabecear. E isso, em determinado momento, faz a empresa andar e é uma das essências do empreendedor. O empreendedor começa pequeno, não tem como fugir disso. Ele não tem para onde correr. Ele precisa fazer tudo. Eu ficava de noite na loja fazendo N coisas. Eu trabalhei de segunda a sábado, direto alguns domingos. Porque tu não tem equipe, tu tem que ser tu tem que fazer. Mas à medida que as coisas vão andando, também vai ficando difícil tu sair desse olho do furacão. E tem um divisor de águas na minha vida. Eu tenho um grande amigo chamado Cassiano Cardoso, que é um gênio da gestão também. Hoje, grande diretor de uma grande empresa. E ele, enquanto estudante e amigo, ele me assessorou na loja. Eu chamei ele trabalhava com publicidade e marketing. E eu sempre fui um visionário e querendo, né, fazer as coisas acontecerem. Queria que a Mania fosse marca. A Mania não fosse só uma loja, mas fosse uma marca, tivesse alma, tivesse tudo isso que a gente colocava de amor na operação, ela se traduzisse quando as pessoas enxergassem a Mania, de fato. E aí a gente sempre foi buscando estratégia. Então o Cassiano veio nos ajudar. E o Cassiano, uma vez, muitas vezes, não uma, muitas vezes, ele chegava na loja e ele só podia, ele passava a semana em Porto Alegre e ele só podia estar ali sábado. Sábado, o melhor dia do comércio. Eu estava na loja batendo escanteio, correndo para cabecear, treinando o time e fazendo tudo. E ele disse para mim assim, cara, e na frente da minha loja, do outro lado da rua tem um posto de gasolina que na época ainda era Texaco. E ele disse para mim, eu quero chegar aqui um sábado e ver tu sentado lá no banquinho do Texaco olhando o teu negócio acontecer. Aí tu vai estar fazendo gestão. Aqui tu tá só fazendo operação. Forte. Eu digo, opa, Forte. opa, que tem um menino que estuda, inteligente, que eu confio, que está me dizendo uma coisa que eu preciso. E aí, nessa sequência, a gente vai pesquisar, e aí, como eu me considero um abençoado na vida, e acho que bênçãos são colheitas de tudo que tu vem semeando na vida, a Denise aparece na loja, e aí a gente começa essa troca, para entender isso, de que precisava liderar e não somente operar. No primeiro momento, e não somente operar. Tinha que, né, aprender a liderar, aprender a gerir esse negócio, liderando as pessoas, criando possibilidade para as pessoas, desenvolvendo pessoas. E essa é a essência. Cuidar das pessoas, para as pessoas cuidar do seu negócio. Olha só que importante para tantos empresários, tantos líderes, tantas pessoas que querem dar certo na vida, ouvir esses depoimentos de vocês, a história, se conectar com a história de vocês e também verificar que vocês já passaram por esses processos. E eu pergunto para ti, o que trava os líderes assim maduros hoje? Aquele líder então que vem nesse crescimento e que em algum momento percebe que não está feliz
com o seu processo. Talvez até o negócio possa estar andando, outras vezes não tanto, mas aquele líder que realmente se sente travado. Por que ele trava? São demandas subjetivas, João. São demandas do plano do invisível, que costumeiramente se chama na empresa, muitas vezes, eu ouço inúmeras vezes, aqui temos problemas de comunicação, dá vontade de rir, porque afinal são adultos que se comunicam na mesma língua, então por que teriam problemas de comunicação? Perfeito. Na verdade... Como a gente ouve essa frase mesmo? Acho que é de interpretação, né, Dê? Porque às vezes tu comunica, tu tá falando que é preto e a pessoa está enxergando que é cinza, né? Uhum. Então é aquilo que ela tem condição de enxergar às vezes. Então essa tradução da dela, ela é genial. Valiosa. Ela é valiosíssima. E o crescimento de um líder só acontece no momento em que ele se permite estender o olhar. Né? O tamanho de uma empresa é diretamente proporcional à capacidade de visão da sua liderança. E isso é bastante profundo, né? Quando um líder, por exemplo, que tem uma visão um pouco mais restrita da realidade escuta isso, talvez isso não faça sentido, porque para que ele possa ampliar a visão, ele precisa se libertar de algumas amarras ali subjetivas e emocionais, para que a partir disso ele consiga avançar, né? O que a gente vê hoje são pessoas desesperadas pela busca de cursos, de formações. A internet tem apresentado inúmeras possibilidades milagrosas, né, que trabalham, na verdade, com o plano de gatilhos mentais, porque, na verdade, milagres a gente sabe que só se operam na dimensão do divino, né? Em relação aos seres humanos, o que se espera é que as pessoas entreguem um trabalho sério, e para que isso aconteça existe um processo por trás, não tem mágica, né? Não existe um creme que tire as rugas das pessoas. Não existe varinha mágica, né? Não existe, não existe, né? Mas talvez isso não seja tão interessante para a venda, então se torna mais viável despertar o interesse por aí. E a gente sabe pela experiência, pela ciência, pela vivência, que existe transformação sim, mas o que sustenta essa transformação é uma construção séria e sólida, né, que precisa partir de um respeito muito profundo às características de cada indivíduo. Por isso que não existe uma fórmula que possa ser replicada. Eu tenho um método incrível que eu vou aplicar em A, B, C e D e nós seremos felizes para sempre. Né? Não tem como fugir de cada caso é um caso, né? Isso, cada caso é um caso. É como atender um cliente na loja, cada cliente é um cliente. É digital, só tem uma digital. Não adianta querer fazer todo mundo robô, ainda não chegamos. Talvez vai chegar. O Tesla está bem ali, quase chegando no robô humanoide, mas ainda não chegamos. Pessoas cuidando de pessoas. E nesse universo, né, de tanta tecnologia, a possibilidade de uma conexão e de um respeito ao outro, a possibilidade de entrega, as capacidades individuais, as potencialidades individuais, é o que faz com que as empresas e as pessoas se diferenciem no mercado. Perfeito. Relações superficiais, elas adoecem, né? O ser humano, ele tem necessidade de conexão. A venda, ela começou lá no processo de permuta, né? E são trocas entre pessoas. Então, se essas trocas não forem profundas e genuínas, elas adoecem as pessoas, né? Perfeito. Nossa, que aula. Denise, ainda seguindo contigo, quando tu chega numa empresa, então, que te chama, né, para diagnosticar, enfim, para apresentar as demandas daquele lugar, o teu trabalho consiste em diagnosticar a empresa ou tu também olha para o líder dessa empresa? Aliás, o que o líder pode dizer já da empresa? Ninguém me chama para dizer assim, olha, eu sou o proprietário e eu preciso evoluir. Normalmente me chamam assim, uma empresa que recentemente me chamou. Nós estamos com um problema de turnover muito alto e nós gostaríamos que tu nos ajudasse a qualificar o processo seletivo para que diminua a saída das pessoas, porque a gente entende que se nós melhorarmos esse processo, nós vamos fazer uma entrega melhor. E eu sempre convido e sensibilizo daí os proprietários para avançar. Quando a Arlene me chamou lá, o Lequinho me chamou e disse assim, agora está entrando outubro, a gente quer fazer uma palestra motivacional com a equipe. E aí com essa palestra nós vamos melhorar os resultados de venda.
E eu escutei ele, né, com aquela cara de psicólogo clássico. Eu disse assim, sim, estou disposta a acolher. Mas aí na conversa com a Arley eu ainda disse, olha, a gente pode fazer essa palestra sim, mas é tipo Rivotril, vai durar 4 horas e depois esse efeito vai passar. Agora nós precisamos entender por que a equipe talvez não esteja tão motivada, o que está levando essa equipe a ter dificuldades. E aí nós precisamos mergulhar profundamente no entendimento de vocês, da personalidade das lideranças e da cultura da empresa, porque a cultura é a personalidade da empresa. Para a partir daí, pensar qual é o melhor caminho estratégico para desenvolver essa empresa. E foi assim que a gente começou, na época que o alemão não tinha nem bigode. Exatamente. O alemão, com 18 anos de alemão na loja, então o alemão não tinha nem bigode, nem filho. Nem filho, exatamente. E Arley, eu te ouço muito falar de um pensamento, tu é técnico contábil, tem uma sensibilidade estratégica com os números, uma capacidade muito aguçada de antever situações, principalmente do mercado. Te vejo também sempre estudando muito o mercado e não é infrequente que eu te diga, bem tu falou. Não é nada infrequente disso. E também não é infrequente eu te ver sendo chamado pelos amigos para uma conversa, para um aconselhamento, para uma orientação. É muito comum que tu diga, né? Hoje tenho um café com um grande amigo meu, ele me chamou e quer trocar uma ideia comigo. Acho isso belíssimo. Mas tem um pensamento teu contábil que diz assim, tu sempre repete muito essa frase, né? A vida é um livro caixa. Traduz isso pra gente, Arley, assim, o que significa esse pensamento? A vida é um livro caixa. Eu, como técnico contábil, né, o livro caixa é a essência da contabilidade, né? E para mim, eu fiz essa analogia com a vida. Porque quando tu recebe o dom da vida, tu recebeu um saldo magnífico de vida. E a partir do teu andar nesse mundo, ou tu te acredita de boas ações, de bons valores, e às vezes tu debita com algumas derrapadas, alguns erros, e aí vai tirando o teu saldo. E na empresa não é diferente. Quando tu começa uma empresa, e muito empreendedor começa aí com saldo negativo, né? Porque começa pequenininho, tal qual a mania de loja começou lá com 6 camisetas, numa rua secundária, na rua da querida Foto Aimoré. Tu começa, como a gente falou um passo atrás ali, o empreendedor precisa fazer tudo, né? Precisa bater o escanteio, correr para cabecear, treinar o time, e vamos que vamos, e vamos que vamos, e vamos que vamos. Então, eu criei essa analogia de que a cada movimento assertivo, tu acredita. Mas a cada movimento errado, tu debita. E isso é que vai constituir o saldo da tua empresa. Então, tu precisa ter muitos movimentos, porque a maior parte deles são erros. Com certeza. E esses erros bem estudados, bem analisados posterior, eles se transformam em saldo positivo. E essa é a virada, essa é o que diferencia o livro caixa da vida do livro caixa contábil. No livro caixa contábil não existe isso. O número é frio. Mas no livro caixa da vida tu tem essa oportunidade. Quando tu encontra a ciência como a Denise, e tu estuda esses movimentos que não obtiveram tanto sucesso, ou que foram errados, ou que não deram certo, e tu analisa ele friamente, criticamente, e analisa sempre olhando para o teu autoconhecimento e não tangenciando, porque como a Dê trouxe aí, o líder às vezes procura a ciência para querer resolver o entorno e não olhar para ele. E a essência é ele. Como é que vai mudar? Não vai mudar. Vai ser quase como o Rivotril. Pode até mudar ao olho dele, mas a base não vai mudar. Então, logo adiante, isso desmorona como um castelo de cartas. Então, a essência tem que ser trabalhada. E a essência é o líder. A essência é o líder. Perfeito. E é possível que um líder, Denise, ele faça essa virada
a partir de um trabalho, assim, de um atendimento que ele recebe? Como se dá essa dinâmica, assim? Uma empresa hoje, eu tenho uma empresa, ou eu sou um empreendedor também, um empreendedor eu sou prestador de um determinado serviço e quero ser mentorada por vocês. Como é que isso funciona? Como é que se dá esse trabalho? O nosso ponto de partida é permitir com que o empresário possa ter uma maior clareza da realidade dele. É poder olhar para a realidade de um ângulo científico, né? Identificando as forças e fraquezas, os desafios e as oportunidades, sustentado aí no que de melhor existe na ciência em relação a isso, e na parceria com o Arley também podendo pensar a dimensão estratégica do negócio, né? Esse talento que já é nato dele, de naturalmente poder olhar para o mercado, olhar para as possibilidades do negócio e desenhar caminhos. É o primeiro ponto, né? Tanto que na Expresatura nós partimos de um onboarding personalizado, sustentado nesses recursos científicos e nessa vivência empreendedora, muito bem sucedida, para direcionar os passos de crescimento. Então, poder enxergar a realidade como ela é, né? Sem as defesas, sem os entraves, de uma forma efetiva e segura, é o alicerce e o passo 1 do processo de transformação. E depois disso tem inúmeras coisas, né, João, que nós estamos construindo aí coletivamente, né, nos fortalecendo enquanto grupo, possibilidades de conexão, novos conhecimentos, apoio, né? A ideia é multiplicar essas histórias de sucesso que nós já vivemos individualmente em nível de comunidade. E como propósito, enquanto seres humanos que habitamos esse planeta, auxiliar empresários a crescerem e, a partir do crescimento deles, permitir que as pessoas que integrem as equipes possam crescer. E quando uma pessoa cresce, ela não cresce só no trabalho, ela vai impactar nas suas famílias também. E que a gente tenha, a partir disso, um vetor de transformação social que faça com que as nossas vidas valham a pena, escapando dos desafios do contexto que nós vivemos no nosso país hoje. Então, acho que esse é um motivo muito belo para a gente conduzir. Com certeza. E é um motivo que faz com que tudo vale a pena, né? E a gente sabe que nós três aqui conjugamos de valores, que a gente entende que o sucesso financeiro ele é importante sim, mas que a vida não se resume a isso, e né? E que a essência é o que a gente tem trazido de mote para a gente, né? Não precisa ser dolorido, né? Não precisa. Não tem, essa é uma das grandes ensinamentos da D. A junção da gente, ela se dá também por isso, né? Porque é uma transformação na minha vida. Eu saio de um centralizador, de um operador de caixa que nunca ninguém botou a mão no meu dinheiro no caixa. Para através desse trabalho que a gente fez junto, hoje a mania de loja andar sozinho, eu levo a turma toda tocar a loja, com a alma da mania, sem perder a alma e de forma leve, sem dores, sem dores e grandes... hoje eu vejo quando as pessoas dizem assim, eu tô na correria. Eu entendo que isso virou uma força de expressão, mas na mania a gente hoje se preocupa em não ter essa correria, e ser isso a essência da gente, porque a gente sabe o que a gente está fazendo e a gente entrega o melhor da gente e entrega com verdade, com amor. E isso foi construindo ao longo dessa década também. Eram valores que a gente trouxe sempre com a gente, mas que foram moldados e aperfeiçoados à medida em que a D traz a ciência e a gente traz a prática. Realmente, como a gente encontra as pessoas, e eu ainda brincava hoje aqui com o Pretinho, que está nos ajudando na videofilmagem, e quando ele me abraçou, eu perguntei, como é que tu estás? Ele, tudo bem, tudo ótimo. Nesse momento é muito comum que a gente encontre as pessoas... exauridas, né? Exauridas, exatamente. Mas tem um aspecto que vocês tocaram para mim, que fui gestora por muitos anos, de 32 anos de carreira, metade desse período eu fui gestora pública. E digo para vocês que a gestão, embora liderando equipes muito grandes, com demandas muito intensas, não era raro que eu me sentisse, não era nada raro, que eu me sentisse sozinha.
muito sozinha. A gestão, ela é muito solitária. É nós que vamos nos isolando do processo para tentar dar mais conta do resultado. O que acontece, Denise, que a gente vai ficando meio, mesmo diante de equipes tão grandes, com coletivos tão grandes, como no meu caso em especial, foi ligado à área de educação, com recursos humanos muito grandes, o que faz com que a gente se sinta tão sozinha na hora de decidir? Hoje nós estávamos falando sobre isso ainda. Na verdade, o empresário é o recurso mais precioso que a empresa tem. A equipe, embora tenha muita entrega, muito desejo, de modo geral, vai dispor de recursos diferentes, muito mais relacionados a potencializar entregas operacionais do que pensar a estratégia de negócio. Então, inconscientemente, a equipe acaba puxando o empresário para baixo, né? E o empresário fica sozinho, e quando ele está sozinho, ele fica muito inseguro das decisões que precisa tomar, porque ele é abastecido por aquele contexto. Então, a troca com outros empresários, a busca pelos mentores, permite que o empresário consiga se colocar numa posição diferente e olhe a realidade por outro ângulo. Hoje nós discutimos que o Orley acabou de retornar para ajustar em alguns aspectos estratégicos, demandas que a empresa precisava, e aí ele me trouxe assim, que como é que a gente pensa isso? Será que é o adequado? E eu trouxe justamente para ele esse ponto, né, de que tu está inserido aqui, o contexto de mercado te desafia a pensar diferente, a movimentação da equipe te faz pensar diferente, mas afinal, o que é o certo, né? Então a gente estava olhando assim, olha o que está acontecendo, vamos ver o movimento que está acontecendo. A Mania está dando um salto de novo de crescimento, né? Não é porque é meu cliente, mas eles são maravilhosos, né? Eu não sei se vocês já viram em algum lugar no mercado alguma empresa que divulga na internet que você pode fazer contato para qualquer horário, até as 10 da noite, para ter um atendimento exclusivo com o seu vendedor preferido. Imagina. E que vai premiar os clientes com um passeio de helicóptero agora. Inclusive o Pretinho estava passeando agora à tarde. Então, é sempre à frente, né? Eu lembro que quando eu comecei na Mania, eu entrei, um dia tinha um dragster ali dentro. Um carro estacionado na loja. E cheio de vidro. Eu fiquei pensando como é que esse carro entrou, né? Então, esses movimentos que fogem ao padrão comum fazem justamente com que o empresário se sinta solitário, porque é ele que pensa isso, a equipe não pensa, né? E a equipe, ela te suga em termos de conhecimento, de direcionamento, mas ela não te ajuda a crescer, a pensar acima. O empresário é o que causa o desconforto, que gera o desequilíbrio, né? João Piaget fala que só tem aprendizagem se tem desequilíbrio, né? O desequilíbrio é o passo 1 da aprendizagem. E ok que ele é desconfortável, né? Mas às vezes ele tá de parabéns em ser desconfortável. Né? Sim. E aí poder contar com o apoio de outras pessoas nesse momento, né? Pessoas que tenham uma visão de preferência ainda mais ampla, torna esse processo mais leve, menos pesado. E é isso que a gente vive o tempo inteiro. E é exatamente essa, por viver isso e essa demanda. E o quão bom é para a Mania essa troca que a gente cria ou nasce a Espresatura. Que antes de ter o nome Espresatura, tinha sempre essa vontade, essa troca, né, que a gente conversava. E essa afinidade e a percepção desses valores e dessa transformação que tu pode trazer para o empreendedor, para quem lidera uma equipe, é a essência da Espresatura. Essa é a essência da Espresatura. Porque, para mim, talvez a D tenha alguma definição científica um pouco diferente disso, mas para mim, o cargo do empreendedor e do líder, ele é solitário mesmo. Essa decisão, ela é solitária. Mas quando tu tá reforçado, não é... É solitude, não é solitário, é solitude. É uma escolha tua. E é necessário. É necessário. O líder, ele precisa tomar decisões que às vezes, né, como a D traz aí, desacomoda, vai gerar desconforto, porque a galera e toda a essência quer ficar acomodadinha naquilo que sabe fazer.
2 mais 2 é 4, 2 mais 2 é 4, quando tu chega dizendo, pô, vamos fazer 1 mais 1 mais 1 mais 1 que vai dar 4. Isso aí, essa conta, isso aí não dá certo. Mas vai dar 4 do mesmo jeito, gente. Não, mas nós só sabemos fazer 2 mais 2. Perfeito. E aí E todo mundo essência, reclama, e daí o empresário começa a se questionar, afinal, será que eu tô certo? É mesmo. Vamos por outro caminho, gente. Vamos por outro caminho. De vocês. Vamos olhar por outra ótica. E aí a ciência da D. E a prática e a vivência que a gente tem já nesses 37 anos é o que a gente quer oferecer também para quem buscar a nossa mentoria, essa possibilidade de poder estar junto nesse momento de solitude. Nesse mundo onde as relações são líquidas, conforme Bauman colocava, e acredito que elas tenham evoluído para uma dimensão ainda mais volátil, a espresatura vem como um alento aos empresários, onde nós vamos oferecer a ciência, a vivência, a prática e mais do que isso, um espaço onde muitos empresários vão poder trocar suas vivências, vão poder se conectar de forma genuína, mas é uma conexão diferente desse universo da internet. O que nós queremos são relações profundas, onde nós possamos uns servir aos outros e que nós não enxergamos o outro como uma presa a ser absorvida para entregar resultado para o nosso negócio. Porque, afinal, relações saudáveis e sustentáveis são relações parceiras, são relações que são boas para os dois lados. E um negócio saudável, uma vida saudável, é uma condição que gera bem-estar para todos os envolvidos. Essa é a definição de saúde mental, é viver numa condição de bem-estar. E nós estamos nos perdendo disso em busca de valores que talvez não sejam os mais valiosos. O que eu vejo muito são empresários perdendo a possibilidade de se realizar na vida. O patrimônio mais precioso de qualquer empresário é o tempo que ele ganhou de Deus e que ele pode usar da forma que ele quiser. E a vida, ela se traduz também na busca de resultados financeiros, mas existem outros resultados que têm um valor que é imensurável. Então, a condição de impactar de forma positiva naquelas pessoas que realmente são valiosas, e são muitas vezes pessoas que integram os nossos negócios, mas mais do que isso são as nossas famílias, as nossas comunidades, os nossos amigos. A espresatura vem como um movimento de muita verdade, de muita profundidade, contrariando o que a internet traz, tanto que eu por muito tempo fui muito avessa a ter algum posicionamento digital, mas o que a gente traz é algo que traz um caminho diferente, no sentido de que nós temos verdade, temos profundidade e ao mesmo tempo temos leveza, temos uma condição de oferecer para as pessoas uma construção mais leve, mais feliz e conjunta, né? Porque afinal o ser humano é um ser social, ele não veio para esse mundo para viver sozinho, e toda a carga partilhada é uma carga que fica mais leve, né, Arlen? Com certeza, e é uma troca, né, Dê? É uma troca. A proposta é uma troca numa parceria de mão dupla. Parceria não pode ser uma via única, ela tem que ser mão dupla. E aí a troca fica justa e fica enriquecedora. E a espresatura vem para ser uma troca. Aproveitando esse final de ano, assim, que sempre traz um balanço silencioso, as pessoas têm o desejo de dar certo, né? Dar certo nos seus projetos, nos seus sonhos, pessoalmente, mas especialmente no seu empreendimento. É aquele momento, então, em que as coisas que já ficaram, né, passaram, as pessoas estão avaliando o que doeu, o que não doeu, o que cresceu, o que travou. Eu queria que vocês falassem diretamente com quem vai nos ouvir, com quem vai alcançar esse episódio, né, o primeiro episódio da espresatura. Talvez cansado, mas na certeza de que os seus sonhos podem realmente serem realizados, né, de viverem os seus projetos. Eu queria te perguntar, Denise, para ti, o que um líder precisa deixar para trás a partir de agora para entrar um ano de 2026 mais leve? Ele precisa partir do olhar para a sua vida. Hoje eu ainda atendi um empresário do Paraná
E eu sinalizei para ele, antes de pensar o planejamento estratégico da empresa, pensa que vida tu quer viver em 2026. Que tipo de vida tu quer viver. Porque tu precisa criar para ti uma vida confortável de viver. Porque ninguém entrega para o mundo o seu melhor quando não está confortável. Nós aprendemos nesse contexto social que nós estamos inseridos a viver de forma desconfortável. Isso não é o saudável, não é o normal. Eu tenho mentorados de outros países. Eu atendi um menino da Nova Zelândia que eu ainda perguntei qual é a tua meta para dezembro. Ele disse, Denise, tu tem que vir para cá. A gente não tem meta para bater. Aqui a gente tem que entregar as tarefas, tem que entregar bem feito, mas tem uma preocupação para que a gente viva bem, né? E nós vivemos num contexto social que nos impulsiona para uma percepção de vida diferenciada disso. Assim como a equipe muitas vezes nos direciona para talvez aquilo que não seja o mais importante, o contexto social também nos impõe algumas percepções que devem ser questionadas. Uma vida boa para ser vivida é algo divino, está lá na Bíblia, né? Aquilo que é de Deus é leve, é fluido. Então, para 2026, empresário, pense em primeiro lugar que vida você quer viver, que tipo de vida você quer ter. Faça uma vida boa para si, que você vai conseguir ter um alicerce importante para fazer do seu negócio algo bom para as pessoas que estão ao redor. Um empresário em sofrimento, um empresário em situação de desconforto, ele é um terror. Ele incomoda a equipe, ele gera problemas, ele impacta nos resultados. Então, o empresário precisa estar bem, ele precisa estar leve, estar feliz, porque assim, isso não quer dizer que a empresa vai ser leve e feliz, mas ele vai conseguir lidar. Isso não quer dizer que não vai ter desafio, Exatamente. né? Segue o desafio, aqui segue as metas. Na Nova Zelândia, nos países desenvolvidos, não é tocado assim, mas aqui nós vai seguir as metas, vai seguir as demandas. Mas elas podem e devem ser saudáveis, né? Isso. E quando tu traz para esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio, da busca do equilíbrio, fica saudável. E Arley, aproveitando esse teu gancho, né? É muito desafiador empreender no nosso país. Muito desafiador. É fato. Esse é um fato. E eu queria que tu explicasse a diferença, então, entre insistir, porque é muito comum a gente ver o empreendedor diariamente insistindo, em relação a persistir. Existe uma diferença entre insistir e persistir no mundo dos negócios? Existe. Existe uma sutil diferença entre insistir e persistir. Insistir caracteriza muito tu partir para literalmente dar soco em ponta de faca. É quando tu entra no olho do furacão e tu passa a ser só operador de tudo isso e não consegue enxergar o que está acontecendo. E aí tu não consegue entender em qual caminho persistir. Porque persistir é estudar, persistir é analisar, persistir é se qualificar. Aí tu deve persistir. Se tu estudou aquela situação que tu está vivendo e naquele momento ela não obteve o melhor sucesso que tu queria, mas ali tu estudou, tu buscou, tu analisou, tu fez a tua autocrítica, tu foi pro teu autoconhecimento, tu buscou a ciência, aí tu pode persistir e não insistir. Porque insistir, e às vezes as pessoas estão insistindo em situações, em formas de gestão, em querendo levar às vezes a coisa a ferro e a fogo. E não é a ferro e a fogo. Tal qual a água que busca o equilíbrio, largar a água agora que ela vai buscar o equilíbrio. Isso é a diferença entre insistir e persistir, é equilíbrio. Perfeito. Essa fala, Arley, é muito importante porque as estatísticas vão mostrar os indicadores de quem investe no Brasil. A gente tem um percentual muito alto de empreendedores, mas a maioria deles não se constitui em 2 anos empreendendo na sua função, exatamente porque não dá conta de todo, para além das questões de um país que insistir ainda... às vezes ilude, né? Exatamente. Porque é o meu sonho, porque eu quero assim, porque é o meu gosto, porque é a minha cor, porque é o meu... Não é
nem sempre é assim. Não é sobre força. Não é sobre força. É sobre jeito. É sobre inteligência, é sobre jeito. Eu digo que nenhum empresário tem resultado nas pernas. Né? E tu escuta a maioria dizer que está numa correria. É isso. Se o empresário está na correria, ele não está no lugar que ele deveria estar. Exatamente. Porque se ele está correndo, não tem ninguém pensando no negócio. Perfeito. Ele é a mão de obra mais nobre que o negócio dele dispõe. E é só a partir dele, do pensar dele, do recurso cognitivo e comportamental dele, que o negócio tem a possibilidade de crescer. Exato. Então, se ele está ocupado com a operação, ele não dispõe de outro recurso para pensar o negócio de forma estratégica, e os negócios eles acabam precisando passar por vários ajustes, né? A gente tem aí para 2026 a alteração na NR1 dos riscos psicossociais, a gente tem alteração em relação às regras tributárias. Então são desafios de mercado, são desafios internos, e o empresário tem que se permitir pensar. E um empresário que não amplia o seu repertório de futuro, que não desenvolve novos conhecimentos, ele se torna um mero repetidor de passados. E o contexto atual não permite que a gente repita passados. As mudanças hoje, elas seguem num ritmo arrebatador. E as pessoas que não tiverem capacidade de se adaptar a esse novo contexto, elas vão sucumbir. E elas vão realmente se colocar em risco em termos de continuidade de negócio. O lastro de vida e o lastro de processos é para te dar condição de tu te desenvolver e ser audaz para fazer transformações. Que muitas vezes é aquilo que a gente já falou também. A equipe vai mostrar resistência, as situações vão trazer resistência, mas o líder precisa acreditar. E para mim, a mentoria fez toda a diferença no ter esse lastro para tomar essas decisões e trazer a equipe. Aí lá adiante, quando tudo isso, quando aquele que teve a visão e colocou em operação isso, lá adiante a equipe vai dizer, tu tá certo. Tu estava certo mesmo, a gente tinha que vir por aqui. Perfeito. Nossa. Bom, vocês dois juntos criaram algo novo. Não é uma consultoria, não é um treinamento, é um movimento. É uma travessia mesmo. Aonde vocês querem levar as pessoas através da Expresatura, Denise? Acho que o primeiro ponto é considerar os nossos valores, né? Não somos eu e o Arley, né? Somos eu, o Arley, a Jo, que pelo crescimento do Arley permitiu que ele vivesse isso, e é uma das coisas que mais me deixa feliz, porque quando eu comecei o trabalho com o Arley, ele estava sobrecarregado com as demandas da empresa. E à medida que ele foi evoluindo como profissional, ele pôde desfrutar de uma série de possibilidades que a vida tinha para além do negócio. E aí ele se permite viver essa história contigo, Jô, que eu acho incrível, né? E eu fico muito feliz de ver vocês. Hoje ainda disse para ele. Minha Jojo Maria. Eu disse, é o teu melhor processo seletivo, tu toma jeito. Tal qual o Márcio. E aqui tá o Márcio também, que é o meu marido, tá ali apoiando. Então, a gente tem uma base sólida que é além do negócio, né? E a gente quer convidar as pessoas a construir uma vida rica de possibilidades. Né? A gente quer ajudar as pessoas a se lambuzarem de vida, né? A desfrutarem dos seus potenciais, de colocarem os seus potenciais a serviço, mas de uma forma leve, sem o peso, né? Podendo contar com o nosso amparo, com o amparo dessa comunidade que está sendo formada. E nós estamos muito empolgados com isso. Nós, inclusive, estamos nos esforçando para nos comportar. Porque a gente está muito feliz. Hoje é o dia que saiu o primeiro post do trabalho e a gente tem uma certeza, assim, uma fé absurda que inicia hoje um processo de transformação que vai impactar muitas vidas, e não é impactar as vidas como a internet está dizendo que nós estamos para. É impactar a vida de forma profunda, pelos laços, pelo amor, pelos valores. A gente acredita, colocou em prática e deu resultado, né, Dé? Isso. A gente acredita, colocou em prática e deu resultado. E não é mágico, tá? Porque a gente está na mania 11 anos trabalhando. O Felizes para Sempre não chegou nunca. É felizes em alguns momentos. Felicidade está no caminho. Exatamente. Felicidade está no caminho. Os desafios estão ali em outros momentos, mas contando com esse amparo, com esse apoio, com essas bases que cada vez são mais sólidas, a gente sabe que a vida se torna mais gostosa de ser vivida, né? Perfeito.
Que lindo. Eu fico pensando que lá no início, quando eu abri o programa, eu dizia que esse programa seria um respiro para as pessoas, né? Para quem está realmente nesta correria especial nessa época do ano. E realmente é isso que a gente está colhendo aqui e se encaminhando para o final. Ale, tu queria ter aprendido 20 anos atrás algo que hoje tu tem condições de compartilhar com quem está começando? Eu queria ter tido a Denise há 20 anos Eu atrás. também. Eu 30 também. anos atrás eu queria ter tido essa condição, mas tudo ao seu tempo, né? Tudo ao seu Tudo tempo. ao seu tempo. A Denise, há 20 anos atrás também, estava lá no estágio de psiquiatria. Mas eu acho que uma das coisas que eu também construí na minha vida, sempre nas minhas analogias, é de que o fogo e a roda já foram inventados. Administra o fogo e te equilibra na roda. Essas são as grandes invenções da humanidade, o fogo e a roda. Eu acho que cada vez mais o empreendedor ele tem que olhar, ele tem que estudar, ele tem que cuidar das pessoas, que são as pessoas que cuidam do seu negócio. E essencialmente olhar para dentro de si. É o autoconhecimento que transforma. Então eu gostaria de ter tido condições de me autoconhecer antes. Isso para mim é essencial. Eu acho que a espresatura vem com uma lufada de ar fresco. É uma forma da gente voltar aos primórdios, né? E entender que, na verdade, o trabalho é uma forma que Deus criou para que nós possamos uns servir aos outros. E não esquecer que a vida é sempre das pessoas para as pessoas, né? E que se não fizer bem para elas, não faz sentido nenhum. Antes da gente encerrar, eu queria pedir algo bem simples. Uma frase. A frase que vocês gostariam que um empreendedor que está cansado agora escrevesse num papel e colocasse na sua mesa para iniciar logo ali o 2026. Que frase seria essa, Lei? Uma frase, uma definição. Eu vou voltar no Amir, que é o meu... Eu sou super fã, é meu ídolo, o Amir, os livros dele, a escrita do Amir para mim e tem uma passagem do Amir que para mim ela é marcante, que ele diz que alguém pergunta por que ele gosta de barco e ele responde que eu gosto do barco porque o barco afunda. Então eu preciso mantê-lo sempre no equilíbrio. Eu já repeti, já falei várias vezes em equilíbrio, e isso tem sido essencial na minha vida. E o Amir traz isso porque ele diz, independente de como o mar está, revolto, sereno, noite, dia, chuva, o barco tem que estar equilibrado. Porque só está eu e o barco, se o barco afundar, eu afundo. Então quando tu busca o equilíbrio, essencialmente eu tiro desse pensamento isso. Quando tu trabalha e se busca o equilíbrio, vai dar certo. E a Denise sempre me disse isso, vai dar certo, vai dar certo. Vai com fé que vai dar certo. Vai dar certo? Confia que vai dar, sempre disse isso. Qual é vai a dar sua certo. frase? A fé é a certeza naquilo que não existe, né? Eu digo que o empresário é um tipo de maluco que eu aprecio muito, porque ele acredita em algo que não existe, ele tem um sonho. E não bastando ele acreditar em algo que não existe, ele vai lá e convence as pessoas ao redor que aquele sonho é possível. E esse sonho, ele acaba se traduzindo em realidade. Porque o resiliente, ele é esperançoso, né? Tem autores que trazem isso. Em relação ao futuro, a gente só sabe que ele é incerto. Ele pode ser bom ou pode ser ruim. Agora, o resiliente, ele acredita que ele pode ser bom. E o empresário é muito resiliente. É muito difícil encontrar um empresário que perdeu as esperanças. E quando ele perdeu as esperanças, tu só precisa fazer uma pergunta-chave para que aquilo se reacenda nele. E aí, quando essa chama se reacende, a transformação acontece no meio de forma única, né? Eu tenho o privilégio de ter um trabalho que me permite viver isso todos os dias, né? Eu sou absolutamente apaixonada por essa possibilidade, porque eu assisto de camarote esse crescimento e a transformação que eles geram nas pessoas. A Mania, em especial, que a gente está há 11 anos, né? Quantas gerações de pessoas, quantas famílias se traduziram. E eu tive a oportunidade esses dias de conversar com um empresário que hoje é sócio do meu esposo,
E eu disse para ele, eu gostaria de te agradecer como empresário, porque o teu sonho enquanto negócio permitiu que a nossa família se constituísse. Porque o Márcio morava em Santa Rosa, eu também fiz um processo seletivo criterioso, e eu moro em Triunfo, né? São 7 horas de viagem, e se ele não acreditasse nesse sonho que gerou oportunidades de trabalho, talvez a nossa família não existisse. Tão bonito isso, E às vezes o empresário não tem essa noção, né, de que pelo trabalho dele, ele impacta na realização de muitos outros sonhos. E às vezes foca só nos problemas, só nos desafios, só nos obstáculos e perde a capacidade de perceber a beleza que tem por trás desse sonho que ele criou. A Expresatura vem para isso, né? Com certeza. Vem para trazer essa lufada de ar fresco para que ele se reconecte com a essência dele e potencialize essa essência na soma da utilização da ciência, da experiência prática e das conexões genuínas e verdadeiras que nós pretendemos criar nesses espaços que nós vamos estar proporcionando para os integrantes dessa comunidade. Bom, eu só posso agradecer imensamente, Denise. Muito obrigada pela oportunidade. Eu estou renascendo através do trabalho de vocês, do trabalho da Expresatura. Arley, muito obrigada por toda a verdade, por todo o compromisso e parceria. E eu desejo exatamente isso, para que as pessoas que estejam nos ouvindo possam sentir esse podcast como um toque de leveza, um toque de apoio, um toque de verdade, sinceridade, mas especialmente um toque de que é possível. Sempre Muito é possível. obrigada. Sempre é possível. Nós é que agradecemos. Eu que te agradeço, meu amor. Que venha o próximo e quem sabe está nascendo aí o Expresatura em Cápsula.